Hoje nós vamos abrir uma porta. Não vamos esgotar o tema, mas vamos tratar aqui de alguns argumentos históricos sobre a ressurreição de Cristo. Esse assunto será desenvolvido com mais profundidade em um curso posterior, quando nós falaremos sobre a confiabilidade histórica da ressurreição. Nesse curso futuro, nós vamos dialogar com estudiosos e historiadores como Gary Habermas, William Lane Craig, N.T. Wright, Frank Morrison, William Ramsay e outros nomes importantes nessa discussão. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta revelata. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal Em Cristo com o quadro Palavra de Deus, com um vídeo introdutório ao curso sobre a confiabilidade histórica da ressurreição que virá nas próximas semanas. Fique ligado. Curta, comente e compartilhe. Mas antes de chegarmos lá, eu quero começar com Michael Licona. E por quê? Porque Licona nos ajuda a fazer uma pergunta anterior. Antes de perguntarmos apenas, eu creio na ressurreição, precisamos perguntar também como a ressurreição se comporta diante da investigação histórica, ou seja, quando colocamos as hipóteses sobre a mesa, quando analisamos os dados, quando avaliamos as explicações possíveis, qual delas explica melhor aquilo que aconteceu depois da morte de Jesus? E é exatamente aqui que Michael Licona se torna importante. Ele não trata a ressurreição apenas como uma afirmação devocional. Ele não parte simplesmente de uma defesa emocional da fé cristã. Ele procura analisar a ressurreição a partir de critérios historiográficos. E eu, como historiador, quero trazer esses critérios aqui nesse primeiro vídeo. Então, antes de entrarmos nos critérios de Licona, precisamos lembrar por que esse tema é tão central para a fé cristã. A fé cristã não nasce em um mundo de fantasia, ela nasce dentro da história. Jesus nasceu em um tempo real, viveu uma região real, foi julgado por autoridades reais e morreu sob um império real, o Império Romano, onde foi sepultado. E a igreja primitiva anunciou desde o início que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus não é um detalhe secundário da fé cristã, ela é o coração do evangelho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Perceba o peso disso. Paulo não diz, se Cristo não ressuscitou, ainda temos uma bela mensagem moral. Não, ele não diz isso. Paulo é direto. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã desmoronou. Porque o cristianismo não está fundamentado apenas em ideias, está fundamentado em um acontecimento. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. E se isso é verdade, então tudo muda. A morte não tem a última palavra, o pecado não venceu, o túmulo não é o fim, a cruz não foi derrotada e Jesus não é apenas um mestre religioso entre outros. Ele é o Senhor da vida, Filho de Deus, Cristo ressurreto. Mas aqui surge uma pergunta que muita gente faz. A ressurreição pode ser analisada historicamente ou ela pertence apenas ao campo da fé? Muitos pensam que a ressurreição só pode ser aceita por quem já crê, como se fosse uma doutrina interna da igreja, impossível de ser discutida no campo da história. Mas Licona nos ajuda a perceber que a pergunta histórica não precisa começar dizendo eu aceito ou rejeito o cristianismo. A pergunta histórica pode começar de outro modo. Qual hipótese explica melhor os fatos conhecidos? E esse é o ponto central desse vídeo. Agora que entendemos o peso bíblico da ressurreição, vamos ao método, como Licona avalia historicamente essa questão. Como eu disse, esse vídeo é uma introdução para um curso maior posterior. É uma preparação, um primeiro contato. Então aqui vamos olhar para Licona como alguém que coloca a ressurreição diante de critérios históricos rigorosos.
Depois, nas aulas posteriores, no curso que virá sobre a confiabilidade histórica da ressurreição, nós vamos ampliar esse caminho. Vamos falar de Gary Habermas e o chamado argumento dos fatos mínimos. Vamos falar de William Lane Craig e sua defesa do túmulo vazio, das aparições e da origem da fé dos discípulos. Vamos falar também de N.T. Wright e sua análise profunda do mundo judaico do primeiro século. Também de Frank Morrison, que começou tentando desmascarar a ressurreição, mas terminou convencido da força das evidências. E mais adiante vamos observar também William Ramsay, especialmente em relação à confiabilidade histórica de Lucas e Atos. Mas hoje o nosso ponto de partida será apenas Licona, porque Licona nos oferece uma espécie de laboratório historiográfico. Ele pergunta quais hipóteses existem, quais fatos precisam ser explicados, qual explicação tem mais força, exige menos remendos, qual explicação ilumina melhor o conjunto dos dados. Em sua obra A Ressurreição de Jesus, uma nova abordagem historiográfica, Licona trabalha com critérios inspirados no historiador Bernard McCulloch para avaliar hipóteses históricas. Esses critérios funcionam como testes de qualidade histórica. O primeiro critério é o escopo explicativo, ou seja, a hipótese explica todos os fatos conhecidos ou explica apenas uma parte e deixa o restante sem resposta. Esse ponto é fundamental porque uma boa explicação histórica não pode escolher apenas os dados que combinam com ela e abandonar os dados difíceis. Não basta explicar o túmulo vazio e ignorar as aparições. Não basta tentar explicar as aparições e ignorar a transformação dos discípulos. Não basta falar dos discípulos e esquecer Paulo. Não basta falar de Paulo e ignorar Tiago. Uma hipótese forte precisa lidar com o conjunto, tá? O segundo critério é o poder explicativo. E aqui a pergunta é: a hipótese explica os fatos de maneira clara e convincente ou ela parece forçada? Porque uma explicação pode ser até possível em teoria, mas uma coisa é ser possível, outra é ser forte. Muitas hipóteses funcionam apenas quando são protegidas por uma sequência de suposições. Talvez isso tenha acontecido, talvez aquilo tenha ocorrido, talvez, entendido errado, inventado algo, vários talvez acontecem. Mas quando uma hipótese precisa de muitos talvez, ela começa a perder poder explicativo. O terceiro critério é a plausibilidade. A explicação combina com aquilo que sabemos sobre o contexto. Ela faz sentido dentro do judaísmo do primeiro século, ela faz sentido diante da brutalidade da crucificação romana, faz sentido diante da expectativa messiana judaica, diante do comportamento dos discípulos, do nascimento da igreja. É uma hipótese que não pode ser imaginada ou pode ser imaginada, mas ela não combina com o contexto, ela perde força. Então, o quarto critério é ser menos ad hoc, ou seja, essa expressão pode parecer técnica, mas é uma ideia simples. Uma teoria ad hoc é uma teoria que precisa inventar muitos apoios auxiliares para continuar de pé. Ela não nasce naturalmente dos fatos, ela precisa de remendos, precisa de exceções, cenários improváveis, suposições que não estão demonstradas. Quanto mais uma hipótese precisa disso, mais frágil ela se torna. E o quinto critério é a iluminação. A hipótese ajuda a iluminar outros aspectos ao redor. Ela nos ajuda a entender melhor o nascimento do cristianismo. Ela explica por que judeus do primeiro século passaram a anunciar um Messias crucificado e ressurreto. Ela explica por que a igreja nasceu proclamando não apenas uma mensagem moral, mas um acontecimento. Ela explica por que a ressurreição se tornou o centro da pregação apostólica. Esses critérios são importantes porque nos ajudam a tirar a discussão de um campo superficial. A pergunta não é qual explicação eu prefiro, como muitos fazem. A pergunta é qual explicação sustenta melhor o peso dos fatos.
Com esses critérios em mente, Licona passa a testar as hipóteses alternativas. E é aqui que percebemos algo importante. Muitas teorias explicam uma parte, mas não explicam o todo. A primeira hipótese alternativa é a teoria do roubo do corpo. Segundo essa ideia, os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus e depois anunciado que ele havia ressuscitado. À primeira vista, alguém poderia dizer: isso explica o túmulo vazio. Mas será que explica mesmo o conjunto? Porque historiador, a técnica, a análise histórica, ela passa por essas questões que nós vamos analisar. Então, esse conjunto é explicado e esse é o problema. A teoria do roubo do corpo até tenta explicar um túmulo vazio, mas ela não explica bem as aparições posteriores, não explica a transformação radical dos discípulos, não explica porque homens que estavam com medo passaram a anunciar publicamente a ressurreição e sofreram punição dos judeus e do Império Romano. E principalmente não explica porque eles estariam dispostos a sofrer por algo que sabiam que era uma fraude, eles mesmos fraudaram e vão sofrer isso. Uma coisa é alguém sofrer por aquilo que acredita de verdade, outra coisa é alguém sofrer por uma mentira que ele mesmo inventou. Se os discípulos roubaram o corpo, eles sabiam que Jesus não havia ressuscitado, eles sabiam que estavam enganando, eles sabiam que a mensagem era falsa, mas o comportamento deles não combina com o perfil de homens protegendo uma farsa. O que encontramos no nascimento da igreja é outra coisa. Encontramos homens assustados que se tornaram testemunhas, homens confusos que passaram a pregar com ousadia, homens que não anunciam apenas uma lembrança de Jesus, eles anunciam um fato: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por isso a teoria do roubo do corpo falha. Ela tenta explicar uma parte, mas não explica o conjunto. A segunda hipótese agora que nós vamos tratar é a teoria da alucinação. Essa talvez seja uma das explicações naturalistas mais conhecidas e você já deve ter escutado isso. Segundo essa teoria, os discípulos não teriam visto Jesus ressuscitado de fato, eles teriam tido experiências subjetivas, visões, projeções, alucinações provocadas pelo luto, pela culpa, pela saudade, pela expectativa religiosa. E aqui precisamos ser bem justos: o sofrimento humano pode produzir experiências emocionais intensas, o luto pode afetar profundamente uma pessoa. Então, o luto pode afetar profundamente uma pessoa. A mente humana é complexa. A dor pode marcar a percepção, mas o problema é que a teoria da alucinação também não explica o conjunto dos dados. Uma alucinação não remove um corpo do túmulo, uma alucinação não explica adequadamente experiências coletivas em tempos e lugares difíceis, uma alucinação não explica de maneira satisfatória a conversão de Tiago e também não explica bem a conversão de Paulo. Paulo não era um discípulo enlutado, Paulo não estava com saudade de Jesus, Paulo não desejava que Jesus estivesse vivo. Paulo perseguia os cristãos, ele via aquele movimento como uma ameaça. Então, dizer que Paulo teve uma experiência produzida pelo desejo de reencontrar Jesus não combina com os dados. Paulo não queria encontrar Cristo, Paulo perseguia os seguidores de Cristo. E justamente esse homem se torna uma das maiores testemunhas da ressurreição. Por isso a teoria da alucinação tenta explicar uma parte, mas falha em explicar o todo. Ela tenta explicar as experiências, mas não explica o túmulo vazio, tenta explicar os discípulos, mas não explica bem Paulo, tenta recorrer à subjetividade, mas não explica a força histórica da proclamação cristã. Não, ela não explica o todo. A terceira hipótese é a teoria da morte aparente, também chamada de Swoon Theory. Segundo essa hipótese, Jesus não teria morrido de fato na cruz, ele teria apenas desmaiado. Depois, no túmulo, teria recuperado a consciência, saído dali e aparecido aos discípulos. Mas essa hipótese enfrenta um problema enorme. A crucificação romana não era um acidente, ela era um método de execução. Roma sabia matar.
Os soldados romanos eram cruéis, eram treinados para isso. Jesus foi açoitado, crucificado, sofreu intensamente. Segundo o relato de João, teve o lado perfurado por uma lança. Depois foi sepultado. Então, a pergunta é: como alguém nesse estado sobreviveria? E mais, mesmo que, por hipótese, Jesus tivesse sobrevivido, em que condição ele apareceria aos discípulos? Fraco, ferido, desfigurado pelo sofrimento, precisando de socorro, precisando de cuidado, de tratamento? Essa figura não produziria nos discípulos a convicção de que ele havia vencido a morte. Produziria pena, medo, preocupação. Nenhum discípulo olharia para um homem destruído pela crucificação e diria: esse é o Senhor da vida, esse venceu a morte, esse é o Cristo glorificado. Muito pelo contrário. A teoria da morte aparente exige uma sequência muito improvável de eventos. Jesus teria que sobreviver à crucificação, ao sepultamento, sair do túmulo, aparecer aos discípulos, convencê-los de que venceu a morte, depois desaparecer sem deixar explicação suficiente. Essa hipótese ela não é forte, ela exige remendos demais, ela cai naquela questão dos remendos da história e por isso também falha diante dos critérios históricos. Então, perceba o movimento. As hipóteses alternativas tentam explicar algum ponto isolado. O roubo do corpo tenta explicar o túmulo vazio, a alucinação tenta explicar as experiências dos discípulos, a morte aparente tenta evitar a morte real de Jesus, mas nenhuma delas explica bem o conjunto. Tá? E o desafio histórico é justamente esse, explicar o conjunto, a morte de Jesus por crucificação, o sepultamento, o túmulo vazio, as experiências dos discípulos, a transformação daqueles homens, a conversão de Tiago, de Paulo e o nascimento da fé cristã centrada em um Messias crucificado e ressurreto. E quando todas essas hipóteses são avaliadas, Licona chega ao ponto principal. A ressurreição não é uma explicação fraca, ela é a explicação que melhor sustenta o conjunto dos fatos. É aqui que Licona chega ao seu veredito. A hipótese da ressurreição é a que melhor se ajusta aos fatos. Ela possui maior escopo explicativo porque explica o conjunto. Ela possui maior poder explicativo porque não precisa separar artificialmente os dados. Ela possui plausibilidade dentro de uma visão teísta da realidade, porque se Deus existe, a ressurreição não é impossível, ela é extraordinária, não impossível, ela é menos ad hoc, porque não precisa inventar uma conspiração secreta, não precisa multiplicar as alucinações coletivas, não precisa imaginar uma sobrevivência improvável à crucificação, não precisa transformar todos os dados em coincidências. A hipótese da ressurreição simplesmente afirma: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas aqui precisamos tocar em um ponto delicado, e esse ponto será importante para o curso que virá depois. Muitas vezes o problema não está nas evidências, o problema está no filtro filosófico usado para interpretar as evidências. Tá? Se alguém começa a investigação dizendo: eu aceitarei qualquer explicação, menos uma explicação sobrenatural, então a ressurreição já foi excluída antes mesmo da análise começar. Entende? A ideia que está por trás da explicação, ela pode definir todo esse conceito. Então, nesse caso, não estamos diante de uma neutralidade histórica, estamos diante de uma decisão filosófica anterior. A pessoa não analisou os fatos e concluiu que a ressurreição não aconteceu. Ela começou dizendo que a ressurreição não pode ter acontecido. E se a ressurreição não pode acontecer, então qualquer outra hipótese, por mais frágil que seja, parecerá preferível. Mas essa não é uma conclusão histórica, é uma pressuposição filosófica. O cristão pode fazer uma pergunta honesta: e se Deus existe? E se Deus que criou os céus e a terra realmente age na história? E se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é apenas uma ideia religiosa, mas o Senhor vivo, né? E é exatamente isso que o Novo Testamento proclama. Se Deus existe, então a ressurreição
não é impossível. A ressurreição de Jesus não é apresentada como metáfora, não é apresentada como símbolo psicológico, não é apresentada como experiência interna dos discípulos. Ela é anunciada como um ato de Deus na história. Pedro anuncia em Atos esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Paulo declara que Cristo ressuscitou, os apóstolos pregam um Cristo crucificado e ressurreto. A igreja nasce anunciando que o túmulo está vazio e que Jesus vive. Mas esse veredito histórico nos leva a uma aplicação maior, porque a ressurreição não é apenas uma hipótese forte, ela é o centro da nossa esperança. E isso muda tudo, porque se Cristo ressuscitou, então a cruz foi aceita pelo Pai. O sacrifício foi suficiente, a justiça foi satisfeita, o pecado foi vencido, a morte derrotada, o túmulo foi esvaziado. A esperança cristã não é otimismo religioso, é esperança ancorada no ato de Deus. A ressurreição é o veredito do Pai sobre o Filho. Aos olhos de Roma, Jesus morreu como criminoso. Aos olhos dos líderes religiosos da época, Jesus morreu como blasfemo. Aos olhos dos discípulos, por um momento, tudo parecia perdido, mas ao terceiro dia, Deus deu o seu veredito. O veredito de Deus foi a vida. O mundo disse: acabou. Deus disse: está consumado. O túmulo disse: fim. Deus disse: ressurreição. A morte disse: eu o tenho. Deus disse: ele vive. Por isso, a ressurreição não é apenas um tema apologético, ela é o coração da fé cristã. Mas nesse vídeo eu quero que você guarde algo muito importante. Este foi apenas o começo da nossa caminhada. Licona nos ajuda a abrir a discussão. Ele nos mostra que a ressurreição pode ser colocada diante dos critérios históricos. Ela nos mostra que as hipóteses alternativas têm dificuldades sérias. Ela nos mostra que a ressurreição, quando não é excluída previamente por um naturalismo filosófico, aparece como a explicação que melhor se ajusta aos fatos. Mas nós ainda vamos avançar. Em um curso posterior sobre a confiabilidade histórica da ressurreição, nós vamos ampliar esse estudo. Ou seja, esse vídeo é a porta de entrada. O curso completo virá depois. Mas, desde agora, uma coisa precisa ficar clara: a fé cristã não tem medo da história. A fé cristã não precisa fugir da investigação. A fé cristã não depende de uma escuridão intelectual para sobreviver. Portanto, o cristianismo não nasceu escondido em uma abstração. Ele nasceu no chão da história. Tem cruz, túmulo, testemunhas, proclamação, perseguição, transformação, com homens e mulheres que anunciaram diante do mundo: Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Se Cristo ressuscitou, há perdão real para pecadores reais. Se Cristo ressuscitou, a morte não encerra a história daqueles que estão nele. Se Cristo ressuscitou, a igreja não anuncia uma ilusão, ela anuncia uma realidade. E diante dessa realidade, a pergunta final não é apenas intelectual. Não basta perguntar: a ressurreição é historicamente defensável? Essa é uma pergunta importante, mas existe uma pergunta ainda mais profunda: eu já me rendi ao Cristo ressurreto? Porque o Jesus que saiu do túmulo não saiu apenas para ser objeto de debate acadêmico. Se você gostou desse vídeo, desse aperitivo para o próximo curso que virá no nosso canal, peço que curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Veritas sancta